Dilemas, episódio 99. Tá Que música é essa? chegando a hora. Foi Olha! velha, né, agora? Não, você... Que é isso, amor? Não? Tudo Não, bem? essa música, ela é eterna. Tá bom. Todo mundo conhece. Bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes. Esse Peraí, é o essa Dilemas. música foi Ah. porque tá chegando o episódio 100, gente. Ah, Entendeu? A entendi. piada? E aí, você Nossa, já quer eu sou contar? muito boa de boa. piada. Você já quer contar para as Você já quer contar para as pessoas o que é que vai ser o Dilemas 100? Não, porque a gente não sabe ainda. Ah, tá bom então. Então, né? beleza. Tem tempo. Tem super. Uma semana. Quanta coisa acontece na sua vida em uma Que semana? carteira, né? Que carteira, né? Já contei essa história aqui? Não, Ai, né? Acho que não. Depois eu conto. Essa história é muito boa. Eu achei que eu achei que ela ia dizer assim, vou contar agora. Alô, Babi Amaral. Depois eu conto. Deixa Ai, eu ter ai. um contexto melhor. Tá bom. Porque eu Olha, queima filme, né? Então, assim, eu vou queimar meu filme aleatoriamente? Não vou. a gente pode fazer lá dentro do grupo dos Dilemas Raiz, porque aí a gente já tem, aquela pessoa já conhece a gente melhor que tá Boa. naquela comunidade. Você Isso- sabe? Diz, fala. Você quer ser Dilema Raiz? Eu já sou. Mas você que está nos ouvindo... Ah, entendi. Você que está nos ouvindo? Isso, você que está nos ouvindo, quer ser Dilema Raiz? Como faz, Luanda? É super fácil. Você vai lá no site da Rede Amparo, redeamparo, né, .com.br/AMP, A-M-P. E aí você vai lá e apoia o Você nosso tá de podcast. brincadeira. É fácil assim? Fácil. Nossa, e tem gente que preenche formulário. Pois é, vai Não lá precisa. rapidinho, vem fazer parte dessa comunidade com a gente, que ela é muito divertida, acolhedora, politizada, internacional. Internacional. Já temos sede. Vocês sabiam que a gente tem sede na Alemanha? Pois é. Ah, não brinque não. Vamos aqui? Vamos nessa. Esse dilema de hoje promete. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Vou ler, hein? Manda. Oi, Lua e Pedro. Gostaria de começar enaltecendo a minha admiração por vocês dois, apesar de ter começado a mergulhar nos dilemas de tantos Enzos e Valentinas, gente como a gente, há poucos meses. Logo no primeiro dilema, a energia de vocês e a forma que vocês trazem à tona tantas questões difíceis me conquistou profundamente. Nossa, gratidão. Mas eis o meu dilema. Cresci em uma família repleta de dilemas e, em virtudes disso, sempre mantive o objetivo fixo de que, quando eu crescesse, o meu sonho seria casar, ter filhos e construir uma família emocionalmente saudável. Ai, mexeu comigo esse sonho, viu, Valentina? Vamos Vai lá, lá, vou seguir vai lá. aqui. Vai lá. E a minha ideia de família emocionalmente saudável significava ter uma relação amorosa completamente diferente da relação que meus pais tiveram. A minha meta era me formar aos 25, casar aos 26 e ter o meu primeiro filho aos 27 anos com o grande amor da minha vida. Rapaz. Ô, Valentina. Não, pera, vai lendo, vai Vou lendo. lá, vou lá. Vai lá. Até os meus 20 anos, eu achava que esse plano estava dando certo. Eu namorava há 5 anos com o meu namoradinho do colégio e tínhamos uma relação tranquila e planos em comuns. Mas hoje, aos 26, solteira, penso na loucura que era eu aos 20 anos, extremamente imatura, ter esse objetivo de vida. Ô, mulher, que bom, ufa, fiquei aliviada assim que você entendeu, né? Isso. Terminei o meu namoro, pois tive uma paixão arrebatadora à primeira vista. Será que isso existe? Por meu amigo de turma da faculdade. Idealizei ele durante toda a faculdade e esse sentimento persiste e sempre me atravessa, mesmo agora com a distância. Nunca mais tive outro namorado ou qualquer tipo de relação saudável e parece que estou sempre esperando essa pessoa. Eu estou na terapia há 2 anos, glória a Deus, e ele sempre volta como pauta. Pois parece que a família emocionalmente saudável que eu quero construir seria perfeita se fosse construída com ele. Eu precisaria de mais caracteres para resumir a nossa história e não quero cansar vocês. Porém, trago o seguinte dilema. Até que ponto idealizar uma pessoa, uma situação ou um objetivo pode paralisar as nossas vidas? Hoje eu estou bem,
Mudei completamente a minha percepção sobre o casamento e cresce mais a cada dia dentro de mim o desejo de destruir o patriarcado. Ai, Valentina, que boa notícia. E isso até me afasta de muitas relações. Mas seria hipocrisia dizer que eu não quero ter um companheiro e nossos 4 filhos. Lembrei daquela música de Luan Santana. Olha, Como é? meu Deus, as referências dessa minha parceira. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Né, assim? Não sei se é Eu esse o também ritmo. não sei, não. Será que um dia daria certo? A sensação... Peraí, eu queria dizer que eu confundo Luan Santana com Silva, mas vai lá. Ah, não, amor. É Vai, só vai. sacanagem. Não, vai. Será que um dia dará certo? A sensação que eu tenho é de estar paralisada esperando isso acontecer, como em um filme de comédia romântica. Um beijo grande em vocês e na família de vocês, que é linda demais. Obrigada por nos ajudarem na travessia de viver e ser transformado todos os dias. Vamos juntos no Fora Bolsonaro. Achei muito bom o jeito como ela terminou esse e-mail. Foi. Quando ela começou, eu fiquei ligeiramente apavorado. Tenso, levemente tenso. Os batimentos aceleraram, uma sudorese na palma das mãos. E aquele momento em que ela descreve o plano que ela fez de se formar aos 25, de casar aos 26, de ter filho aos 27, foi me dando um frio. Eu não sei exatamente em que página, mas um frio no dorso daquele livro que fala Manual das Relações Humanas. Mas me diga uma coisa. Digo. Não é uma spot pergunta do ouvinte, mas é uma pergunta para você. Você, ali nos 16, 17, né? 15, sei lá, jovem, adolescente, você não tinha planos assim? Você traçava uma meta para sua vida? Meu amor, eu não tenho móvel planejado em casa. Não, eu sei, mas isso é Imagine. hoje. Hoje eu também Não, faço isso é poucos planos, mas sempre. assim, você não fazia um plano, assim, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero... Tinha isso? Você não tinha isso? Porra, não. Sério? Não, plano, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. Não, tinha um rolê acontecendo. Ela falou que ela teve esse pensamento por volta dos 20 anos, foi isso? Não. Ela até os 20 anos achava que esse plano Então, é isso que eu tô dizendo. ainda É ia isso, rolar. até- Era um plano da adolescência, da infância, na verdade, né? Vendo aquela família disfuncional, Sim. ela dizia assim, cara, não quero isso, quero o oposto disso. Tudo bem, mas isso na relação da infância, quando você atravessa a infância, você vai para pré-adolescência, para adolescência, caramba, isso faz muito sentido. Ela querer romper com esse lugar de onde veio, porque ela, apesar de não saber o que era disfuncional, ela entender que havia uma disfuncionalidade ali. A gente não nomeia essas coisas quando a gente é adolescente, mas a gente olha para isso e fala, isso aqui eu não quero para minha vida. Não é assim que a gente coloca isso. essas coisas? Tudo bem, mas eu acho que isso faz muito parte do repertório afetivo, de construção de identidade de uma pessoa adolescente, né? Que é essa negação dos pais, porque é um recurso usado para a gente se afastar desse núcleo familiar e descobrir que o mundo lá fora também é belo, né? Então, a gente acaba descobrindo que ele também é bélico, acaba descobrindo várias outras coisas sobre o mundo lá fora, mas há uma necessidade dessa negação na adolescência, regra geral, para que a gente possa ver o que está lá fora de casa, ver como é que se apresenta no mundo as outras relações. É daí que vem aquela coisa dos adolescentes se unirem em suas próprias tribos e grupos, né? E às vezes a família parece que está escanteada. Então a gente também escuta a narrativa do lado contrário, que são mães e pais de adolescentes que falam, pô, meu filho parece que não quer mais conviver com a gente, não quer mais comer pipoca aqui enquanto a gente assiste um filme, só quer saber dos amigos, só quer fazer programa com os amigos, sexta-feira quer ir pra quadra, jogar com os amigos. Isso é João, nosso filho mais velho. Mas eu acho que essa é uma narrativa que cabe muito bem para a adolescência. E aí, algumas vertentes da psicologia e da pedagogia também tal, falam que essa adolescência pode se estender por muito mais tempo. Então, o que me parece, na Os verdade... ebiatras, que são os médicos de adolescentes, eles falam numa adolescência que segue até os 23 anos. Isso, é isso que eu queria chegar. Então, me parece, no fundo, que a adolescência persistiu nessa Valentina até esse tempo, digamos, posterior, né? E isso tá tudo bem, isso pode acontecer, como pode acontecer também de você romper com essa adolescência e entrar na idade adulta um pouco antes, talvez pelas responsabilidades que você assuma, por várias outras coisas que esse mundo lá fora te traz, né? Mas eu fui ouvindo e foi me dando esse friozinho aqui na espinha, porque é de uma
é de uma fantasia brutal. É uma fantasia que tem data. Aos 25 eu vou me formar. Bom, vamos começar primeiro daí. Se formar em quê? E o que é se formar? Será que se formar é estar pronta realmente para exercer um determinado ofício? Que estudo é esse que acaba na vida de qualquer profissional? Que diz assim, não, 25, vou me formar e aí a Mas vida isso é profissional está uma coisa desenhada. que todo mundo É um fala, recorte né? Assim, acho que a gente está desconstruindo isso recentemente. E essa desconstrução começa dentro de casa, né? Da gente com a gente mesmo, de entender que ninguém se forma. Exato. Moto contínuo. Mas isso está colocado, até porque você vem de uma pauleira de escola, aí você vai lá, faculdade, aí você diz assim, nunca mais quero estudar nada, me formei, né? Terminei esse ciclo de estudos. Tem gente que inclusive fica nesse ato entre se formar essa coisa da formação cartesiana da universidade, entre se formar e retomar os estudos 10, 15, 20 anos. Porque só depois cai a ficha de dizer assim, caramba, eu parei de estudar, ó, e eu não posso. Ou o contrário, tem gente que não consegue sair desse modo. Então, se forma e mestrado, doutorado, pós-doc, tem 40 anos e ainda está inserido naquele lugar que é super cartesiano, que é a universidade, né? Essa academia que Essa academia, reverbera. E aí, bom, mas o passo seguinte é, aos 25 se forma, né? Aos 26 casa. Ou seja, não tenho namorado não, mas aos 26 eu caso. Ainda não tive relações profundas amorosas, mas desenho um plano aqui que aos 26 eu caso. Por fim, aos 27 eu tenho filho. Sem saber exatamente como é que esse processo pode se dar. Conheço muita gente que esperou quase uma década tentativa de ter filhos, que não podia. Lembra disso? Várias pessoas amigas, né? Que já passaram por isso. Então, quando eu olho para isso, eu vejo uma fantasia brutal, como se a gente pudesse desenhar o tempo da vida da gente. E aí eu sinto uma enorme dor por essa Valentina. Porque talvez quando ela traz hoje, que aí conhece o cara na faculdade, né? E aí projeta um monte de coisa, e ela diz que ele volta à terapia como pauta de várias coisas, e fala da idealização em relação a ele, mas acho que a questão é anterior. Ela tem uma idealização sobre si própria, sobre a própria vida. Sim. Eu fiquei pensando em mim, adolescente, né? Eu tinha uma fantasia que eu seria executiva de multinacional. Eu achava aquilo ali o ápice do poder. Tipo Amparo Network Corporation, é isso? É, uma coisa assim. E para mim tá muito claro hoje, com quase 40, que era esse meu flerte com o poder mesmo, com os lugares de poder, com mulheres que são líderes. Eu queria ser aquilo, eu já exercia liderança nos meus grupos, nas minhas relações, e eu queria manter aquilo. E eu achava absolutamente incrível, mulher de taillé, salto alto, que passava o mês inteiro viajando, resolvendo problema. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver, pra crer, padadã. Quem jamais esquece, não pode reconhecer. Já pensasse, Mas amor? você continua sendo a cabrocha mais bonita dessa ala. Ô, Chico! Já pensasse? Eu já pensei porque essa sua liderança, ela é muito natural desde a época que eu lhe conheci. Então, Com 15 anos. com 15 anos. Então, eu sinto que isso diz também muito respeito à maneira como você admira sua mãe e admira sua avó. Mulheres que se colocaram em determinados lugares, que aí a única distinção que eu faço é que qual é a leitura sobre poder nesse sentido. Mas você olhar para ela como, sim, mulheres poderosas. Ou seja, ao contrário da Valentina que queria romper, você estava naquela de dizer assim, nossa, eu vou honrar essa mãe e vou, ó. E aí a executiva de multinacional conhecendo Lu é muito engraçado, assim, porque eu fico imaginando ela de Thaís Salto e digo, gente, como seria isso? Não, e eu com uma planilha, Pedro? Onde é que eu tava com a cabeça? Onde é que eu tava com a cabeça? Assim, é muita fantasia e muita Sim. projeção, sem saber o que é a vida, sem saber o que é essa função. Porque assim, minha gente, eu não consigo. É isso, eu vou precisar contar a história da carteira. Mas assim, é muito surreal hoje pensar o que seria essa Luanda executiva de multinacional. Mas o que eu queria trazer aqui
Eu acho que a gente faz muito essas projeções. E eu acho que, de alguma forma, nessa travessia da adolescência para a vida adulta, a gente cria esses marcos, né? Então, terminei a faculdade, me formei, eu vou fazer, o que que eu vou fazer a partir daqui? Ah, eu quero fazer isso. E a gente, mesmo na vida adulta, a gente também faz isso com a gente também faz esse desenho linear do que é a vida, do que vai acontecer, de como vai acontecer, numa tentativa de controlar, né? De se proteger, porque a vida ela não acontece nesse plano da fantasia. Ela acontece quando a gente se relaciona com o outro e o outro é uma eterna surpresa. Eu não sei do outro. Então, se eu controlo, se eu planejo nesse sentido, eu me protejo também, né? E aí eu acabei de sair de uma aula muito maravilhosa de Alexandre Coimbra Amaral, onde ele falou uma coisa que está comigo, que é assim: a gente precisa se colocar nessa posição de aprendiz o tempo inteiro, independente de onde a gente esteja, porque senão a gente não cria. E aí eu tô pensando nessa Valentina, sabe? Assim, nessa vontade de controlar, nessa fantasia que ela teve da própria vida, desse gostinho amargo de frustração que ela tá sentindo. Que, Valentina, minha flor, vamos aprender mais sobre o que é essa vida. Vamos se despir mais das certezas para que a vida nos surpreenda e seja incrível, e seja dolorida, e seja sofrida, e seja maravilhosa, e vale a pena num dia, não vale no outro, e é isso. Maravilhoso. Eu tenho um ponto também nisso, te ouvindo falar, que é a independência e a autonomia são mães da nossa eh, identidade, né? São as duas mães da nossa identidade. Espera que eu vou anotar isso. A partir, adoro, a partir dessa descoberta do que é realmente eh, a nossa capacidade de tomada de decisões na vida, né? Quando a gente, inclusive é um momento super contraditório, porque é um momento também nessa conquista de autonomia que a gente se sente um pouco só, porque a gente se desgarra da família, porque a gente vai ver o mundo, a gente se depara com os medos que o mundo enfrenta e que o mundo nos relembra, né? Medos que às vezes a gente guarda, esconde, e aí quando a gente se depara, a gente lembra, aquilo é sentido no corpo. Nossa, eu estou sozinho aqui, preciso resolver. Eu não estou falando aqui, viu, gente, de pagar boleto, assinar a TV a cabo ou o canal de streaming. Isso aí não, isso aí é o básico do básico, né? Ou como a gente quiser entender, mas assim, são os princípios da idade adulta mais mínimos, né? Eu estou falando realmente de a gente se ver no mundo como indivíduo e a partir dessas tais liberdades que se põem de escolhas que a gente faz para o caminho da gente, a gente constrói a nossa identidade nesse mundo. E essa construção de identidade, ela não depende de ninguém exatamente que está ali como uma relação amorosa. Esse princípio da fantasia sobre a família ideal, sobre a profissão ideal, a academia, não sei o que, né? Depende muitíssimo da gente. E aí, o lembrete que o mundo faz é que o meio nos impacta. O meio nos impacta, sim, independente da idade que a gente está, o meio nos impacta. Como é que a gente pertence a esse meio, a esse entorno? Então, quando a Valentina traz esse momento que ela idealiza esse amigo da faculdade, né? E aí também já tem uma simbologia tão forte nisso, né? Porque é um amigo, ela diz que é um amigo da sala na faculdade. Então, ela já vê de cara um monte de afinidade, escolheram o mesmo curso, né? Vão trabalhar na mesma área. Imagina a quantidade também de projeção em relação a isso. Eu fico tentando entender o quão relacionado está o tamanho da expectativa ao tamanho das quedas que a gente acaba sofrendo. Porque essa idealização que ela traz a respeito da própria vida, né? da carreira, da família, dos filhos e tal, se de repente isso não começa a acontecer quando a gente se entende autônomo, independente e cria nossa identidade no mundo, isso sim pode trazer enormes frustrações. Caramba, o que é que aconteceu com minha vida que aquilo que eu desenhei, nada está aqui? Cadê? Cadê aquela
conclusão do curso e aquela festa de formatura que logo depois eu já estaria no mercado de trabalho, adoro essa expressão, mercado de trabalho. Parece um açougue enorme, né, onde as pessoas pegam a gente. Cadê esse parceiro tão parecido ali comigo, que está na minha sala, na minha turma? Cadê os filhos que não chegaram? E aí, de repente, começa a criar um paradoxo que ela diz assim, estou trazendo todas essas fantasias, mas hoje meu objetivo é combater o patriarcado. E aí dá um bug nessa história gigantesco. Cadê a independência dessa Valentina? Cadê o caminho dela próprio? Com passo e queda. Onde é que está essa história? Talvez ela esteja tentando se proteger ainda, né, dessa queda. Do que foi a fantasia sobre essa vida que não aconteceu. E agora ela já tem uma outra luta, que é combater o patriarcado. Essa é a minha tese, de que, na verdade, ela permanece na adolescência. Ela permanece nas vontades de romper. A vontade de romper esse sistema familiar disfuncional que ela não quer repetir. Ela quer romper, agora, já quer romper com a ideia de casamento e dessa perfeição relacional, porque ela precisa combater o patriarcado. E combater o patriarcado pressupõe de cara entender que hoje, do jeito que as relações são postas, não vai dar muito certo a gente falar sobre equidade se a gente continuar em relações como as relações vieram até aqui, né? Cadê a história dessa Valentina? Me parece que a história dela ainda está muito conectada a esse conjunto de desejos adolescentes de ruptura. Mas cadê o caminhar dela? Valentina, para tudo isso acontecer, você precisa se mover. E para que isso também não aconteça, você também teve que se mover. Se essas coisas não aconteceram, se hoje você e esse Enzo que você conheceu na faculdade não estão juntos, é porque a vida de vocês caminhou por lugares distintos. E agora, diante disso, quem você é? Eu lembrei de uma publicação que eu vi no Instagram outro dia, que eu achei muito maravilhosa. Era de uma psicóloga que eu sigo, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela relatava um diálogo na terapia, que era o seguinte, ela dizendo assim, não, mas, gente, eu jamais me casaria com um homem feito meu pai. E aí, eis que a terapeuta devolve para ela, ela diz assim, bom, mas ele ainda continua sendo seu parâmetro. Uau. E aí, quando a Valentina fala desse sonho, né, de ter uma família que é completamente diferente dessa família de onde ela veio, essa família ainda é muito importante para ela. E quando essa Valentina começa essa descrição de Lema dizendo que ela construiu um objetivo fixo, isso também entrega uma coisa que talvez uma falta de entendimento que os objetivos durante a vida, eles são absolutamente móveis. Eles mudam porque a gente muda, Valentina. Você não é mais a menina de 13, 14, 15 anos que idealizou alguma coisa, como, por exemplo, romper com esse ciclo familiar. Você não é mais adolescente de 20 anos, 21 anos, que achava que era tudo muito certo, ter essa ordem, a ordem natural das coisas. Eu vou me formar para ser independente financeiramente, eu vou casar para ter uma estabilidade no sentido amoroso e afetivo, e eu vou ter filhos, o que me ancora num papel completo dessa mulher que é poxa vida, é o relógio do mundo, é gregoriana essa descrição. A Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. E aí... Não, porque a Mulher Maravilha não tem filhos, eu preciso lembrar disso o tempo todo. A Mulher Maravilha não tem filho? Não. Mas que cagada da Marvel. Pois é Marvel? Ou DC? Eu nunca sei. Tem que perguntar a João. João tá aí. Mas é esse arquétipo da heroína, né? Assim, da que vai conseguir vencer todos os obstáculos. Por que não? Como não? Claro que vai. E dentro dos tempos que ela define. Ou seja, não vai haver percalço. Não vai haver percalço. Esse casamento, quando ele acontecer aos 26, vai ser perfeito. Vai ser com esse tal, abre aspas, homem da minha vida. Escuto até o caminhar dos cavalos, trazendo o príncipe encantado e sua trupe. Esse cara que vai chegar aos 26 e que vai ser o grande companheiro da vida. Caramba, quem disse? E se fosse esse companheiro aí da faculdade, que vocês estudaram juntos, e sei lá, num determinado momento vocês descobrissem que não se amam mais, se ele descobrisse um grande amor, de repente, uma pós-graduação dentro de uma outra sala, ou você descobrisse que tem um grande amor no vizinho.
Ou uma grande amora. ou uma grande amora, ou amores. É. Então, sabe, esse aprisionamento desses objetivos fixos, eu acho que eles correspondem muito, amor. E é engraçado, porque quando você trouxe a sua história do Thaê e salto como executiva de multinacional, é isso, assim, se essa imagem te acompanha mais tempo do que aquele momento da fantasia e entra na sua idade adulta, assim, ele se torna uma prisão. E aí tem uma hora que você nem lembra mais porque você desejava aquilo. É. É, eu acho muito bonitinho quando ela pergunta assim, ela falando, né? Mas seria hipocrisia dizer que eu não quero ter um companheiro e nossos 4 filhos. Será que um dia dará certo? E assim, Valentina, ninguém tem essa resposta. Assim, vai dar certo? O que é dar certo? Não tem, não tem. A gente não tem certeza de nada. A impermanência é a única certeza. Então, talvez você vai ter que passar por um processo muito doloroso de deixar. Sabe areia na praia? Você põe areia na mão e a areia escorre? De deixar essas coisas escorrerem pelas suas mãos, essas certezas. E encarar no espelho que aqueles planos foram feitos por uma Valentina criança. E que agora a Valentina não é mais criança, a Valentina é adulta. Então, você tem a possibilidade de escrever novos planos, de viver novos planos. Né? Não tem, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. E isso é sensacional, porque isso é possibilidade. Eu também queria anotar isso. Tão bonito. Eu queria trazer uma outra coisa. Eu perdi essa informação em algum momento quando ela falou sobre essa pergunta do dar certo, mas ela colocou aí o combo dos 4 filhos. E eu queria trazer uma perspectiva especificamente sobre essa questão. Você entende de 4 filhos? Eu entendo um pouco de 4 filhos e eu queria dizer para Valentina o seguinte: quando você tem 4 filhos, todo dia dá certo e dá errado. Todo santo dia, no mesmo dia, dá certo e dá errado. Semana passada, no episódio 98, eu trouxe para mim o que foi deu errado. Uma dor que eu tive. Eu não vou repetir essa história porque só de pensar eu fico com vontade de chorar de novo, eu não vou falar sobre isso. Mas é todo dia. Opa! Se eu olhar agora para o quarto das minhas filhas, dos meus filhos, nessa casa pequenininha que a gente mora, que eles estão apinhados os 4 num quarto só, com um guarda-roupinha que não cabe a roupa deles, que não cabe nem brinquedos sequer, nem os livros que já tiveram que se espalhar. Em mim, a sensação é assim, caramba, deu errado. Eles não têm o espaço da individualidade deles. Mas aí no outro dia eu olho para essa mesma coisa e digo, caramba, deu certo. Ó como eles convivem, se entendem, aprenderam a partilhar o espaço. Todo dia tem essas oscilações. 4 filhos não é para quem deseja nenhuma idealização de perfeição ou de controle sobre a vida. Porque no dia que está tudo organizado para você sentar ali a bundinha na cadeira, na mesa de trabalho e fazer suas reuniões e fazer o que você tem que fazer, 2 amanhecem gripados. E aí você para tudo para poder cuidar desses 2, para estar mais perto desses 2. Então, assim, Valentina, sobre esse aspecto especificamente, 4 filhos são um convite a pensar no caos E na insuficiência. o tempo inteiro. Porque eu todo dia você lida com isso e eu também. Nós somos insuficientes. Todo dia. E a gente respira nessa insuficiência e a gente, ao invés de olhar para ela, a gente tenta olhar para aquilo que a gente está fazendo, para aquilo que a gente está dando, para aquilo que a gente está colaborando, construindo com essas crianças. Mas assim, eu durmo e acordo com insuficiência. Então, Valentina, já estou até falando mais pausado, comecei mais acelerado, já dei uma pausada, porque me vem um sentimento de, não sei, de dar colo para essa Valentina, porque me parece que ela ficou presa nesse tal objetivo fixo
e não cresceu, sabe? Ela diz isso, né? A sensação que eu tenho é de estar paralisada esperando isso acontecer, como em um filme de comédia romântica. E aí, ao contrário dos filmes de comédia romântica, que quando o personagem principal espera para acontecer, e aí o trem chega exatamente na hora que ela estava virando de costas, e aí cai alguma coisa da bolsa, e a pessoa que pega essa coisa do chão é justamente aquele par ou aquela que seria a parceira para a vida toda e se encontram repentinamente antes do pôr do sol, depois do amanhecer, no estrogonofe do meio-dia. Eu nunca sei o nome dessa trilogia. É, não é assim que acontece. Mas sabe, Lua tem uma história ótima também sobre isso, que é a história do supermercado, que inclusive ano passado, quando a gente fez nossa renovação de casamento, né? Renata Malhoca, que fez essa celebração, que foi linda aqui em casa. Renata fez uma coisa maravilhosa com a gente. eu ia falar sobre isso. Não ia contar essa história, vou contar essa história, mas eu ia falar sobre esse filme romântico que eu acho que muitas mulheres vivem nas suas cabeças, assim, sabe? E colocam as relações nesse lugar romântico, idealizado. E quanto sofrimento não tem, né? A gente entender que, puta, tá mais pra policial do que pra romance essa história, né? Gente do céu, que ela hoje tá, viu? Mas a história do supermercado é isso, assim, era a minha fantasia do romance ideal, desse amor, né? Que eu tinha um outro namorado, já tinha tido uma história com o Peu, idas e vindas, tal, não sei o quê, já estava nesse namoro há um tempo, praticamente morando junto. E eu pensava com os meus botões, eu tinha um diário que eu escrevia essas coisas, e eu pensava que um dia eu ia estar no supermercado. Em Recife, na época que a gente morava lá, tinha um supermercado muito famoso, que era o Hiper. Alô, Recife! Era o Hiper. Era o Hiper Center Casa Forte. E, claro, né, Casa Forte, que a gente é Leão do Norte. E eu fantasiava, eu ia fazer feira no Hiper, né? E eu fantasiava, eu dizia assim, Jesus do céu, por onde anda Pedro, hein? Será que um dia eu vou encontrar com ele aqui? Meu carrinho vai bater no dele, assim, eu vou olhar e dizer, desculpa, é você! Eu não acredito! Quanto tempo! E eu ficava viajando nesse encontro no supermercado, assim, e que a gente ia largar os carrinhos lá e a gente ia ser feliz para sempre. Veja, o feliz para sempre é todo dia uma construção e é feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, como ele já colocou, né? Mas era essa fantasia do que era essa relação totalmente idealizada. E idealizá-la deu muito errado aqui pra gente. Eu não sei se você volta em alguns dilemas e você vai entender o que eu tô falando. Mas assim, tudo isso para falar, Valentina, que acho que tá na hora de você largar tudo e dar uma despirocada. E só para complementar o que aconteceu na renovação de votos ano passado, foi que Renata veio fazer essa celebração, e vocês não sabem o que ela fez, não. Antes dela vir aqui para casa, aqui pro nosso jardinzinho na grama, ela passou num supermercado, aqui perto da nossa casa, perto, modo de dizer, porque aqui perto só tem Cerrado, mas ela passou no supermercado e ela pediu emprestado um carrinho de compras. Foi demais isso. Ela trouxe, e teve um momento que ela pediu pra gente fechar os olhos, tal, e as crianças já estavam todas mancomunadas com ela e trouxeram silenciosamente pela grama esse carrinho, estacionaram, não sei o que. Quando a gente abriu os olhos, tinha lá carrinho de compra pra gente esbarrar e resgatar esse sonho que Lua contava, né? Foi super bonito esse encontro. E eu fico muito com essa sua última fala, amor, assim, da Valentina, de quando você fala, né, de espirocar e tal, tal, tal. Eu também vejo muito isso, assim, que talvez o convite, o chamado para tentar romper com esses objetivos fixos, essas idealizações, seja ela se permitir perder o controle. Vai sem rumo para algum lugar, assim, bota uma mochila, bota uma máscara, álcool gel, vai passar um tempo em Jericoacoara e sei lá. Miçanga, vamos miçangar. Vamos miçangar, meu fica povo. sem dinheiro um pouco, assim, aquele só de reserva ali para saber que vai ter para onde voltar. Vai dar uma despirocada. Vai, não tenha planos. O plano é não ter plano. O plano é não ter plano. Agora você falou Jericoacoara, eu lembrei. Rapaz, hoje eu tô aqui que só lembro das histórias das pessoas amigas queridas. Lembrei da história daquela nossa amiga que termina uma relação e vai para uma praia.
E aí fica um bom tempo e tal, tal, tal. E aí quando ela vê, o dinheiro dela tá no fim. E ela diz assim, rapaz, como é que eu vou fazer dinheiro? Adoro. E aí ela pega esse último dinheiro que ela tinha, que era o último mesmo, compra um monte de fruta, né? Não é assim, a história me ajuda. isso. Compra fruta. Vou vender salada de fruta. Vou vender salada de fruta na praia. É isso que eu vou fazer. Isso. E aí compra um monte de fruta, deixa na despensa da pousada onde ela estava hospedada por um tempo, deixa nessa cozinha. O que é que acontece? Acontece, minha gente, que entra um jegue e come todas as frutas que ela tinha comprado. Na madrugada, um jegue invade a despensa. É séria a história, viu? É sério, ela conta, bom, aí invadiu a despensa, comeu todos os, sei lá, era tipo R$36, R$50 que ela tinha, que ela comprou de fruta, e ela disse assim, cara, o que é que eu vou fazer agora? Não tem mais dinheiro, não tem mais fruta, esse jegue comeu tudo, o que é que eu faço? Aí ela vai dar uma volta na praia, não era Jeri não, ela estava na Bahia. Não, ela estava na Bahia, mas ela Caraíva, eu vai acho. dar uma volta porque o caseiro da pousada O cara da diz pra pousada. ela, eita, não, esse jegue sempre vem aqui, acaba comendo as coisas que você deixou aí, mas rapaz, não era pra ter deixado, era pra ter colocado em cima. Faça o seguinte, vá dar um mergulho ali, não Vai é dar uma isso? volta de boia, vai descer o rio de Vá boia. descer o rio de boia, porque quem sabe vem uma ideia, não é Isso, assim? é isso. E aí ela vai, pega esse conselho desse cara, desce o rio de boia. Quando ela chega no mar, ela diz, já sei o que é que eu vou fazer, volta pra casa. Ela tinha uma camiseta branca e ela pinta a mão dela, printa na camiseta branca, né? Massagens, fale comigo. E aí essa criatura começa a fazer massagem na praia, junta dinheiro, volta para São Paulo, vira massagista, né? O mestre dela de massagem apresenta o filho dele, Niki, eles se conhecem, eles já se apaixonam, já se casam, estão casados até hoje. Pá. E essa história é maravilhosa porque o jegue tá lá no altar dela. Gente, desculpa, eu acho que chegou na hora da gente encerrar o dilema. Valentina. Não ter planos é muito bom, Valentina. É isso. Se colocar no fluxo da vida, aceitar a impermanência. Eu sei que tem uma hora que essa conversa parece super namastê, gratiluz e tá todo mundo com ranço dessas coisas, mas há uma sabedoria milenar para além da gente, para além do nosso ranço do Instagram. E a gente precisa voltar para essa origem mesmo, assim, a gente não tem controle e isso não precisa ser um gerador de ansiedade. Isso pode ser a chave da nossa gaiola, sabe? Então, não tenha planos, meu amor. Se jogue. Coisa bonita. Eu não tô com ranço de namasterização da vida, não, viu? Eu tô com ranço dessa extrema racionalidade e de pessoas extremamente mentais. Isso eu tô com muito ranço. Eu também. A gente precisa abrir espaço para outras coisas, porque a gente não entendeu, foi porra nenhuma até aqui e nem vai. Então, esse foi o Dilemas 99, que alegria. Gente! Valentina, obrigado por essa perspectiva que você trouxe aqui pra gente falar. Foi muito bom ler o seu dilema aqui e dialogar. A gente queria ouvir vocês, o que é que vocês acharam. Como sempre vocês fazem, mandam e-mail, inbox, direct, message, flies, tudo pra gente, contando o que é que vocês acharam desse papo da gente de hoje. E a gente se encontra próxima semana com Dilemas número 100, que não sabemos o que vai ser. Como será o ainda. amanhã? Responda quem puder. Quem puder, é isso. Um beijo, até quinta e muito obrigada por quem tá com a gente aqui, ouvindo semanalmente os dilemas. Isso aí. Caboge, meu irmão, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.